obrigado por esse dia, por esse momento, por esta culto. Sabemos que tudo concorre para a honra e a glória do teu nome. Queremos colocar teu servo, tua filha nas tuas mãos, te pedindo, Senhor, unge a sua mente, toca, Senhor, no seu coração, que ela seja ministrada pelo teu Espírito Santo, que essa palavra venha a edificar a tua igreja, aquilo que nós precisamos, para que o teu nome, somente o teu nome, seja exaltado. Muito obrigado pela sua vida, abençoa a sua casa, a sua família, Senhor, tudo que ocorra para que o teu nome seja exaltado. Abençoa, nós colocamos ela nas tuas mãos, na certeza que ela já está sendo abençoada, e nós também vamos ser edificados pela tua palavra, pela unção do Espírito Santo. Sim. Nós abençoamos como igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Sentindo o Espírito Santo aí perto de você? Amém. Amém. Eu estou sentindo. O Espírito Santo é maravilhoso. Está tocando em nós, né? Nessa manhã, manhã de bênção, manhã de alegria. Porque quando estamos na presença do Senhor é alegria, amém? Vamos abrir a palavra em Hebreus 10, versículo 19 ao 25. Foi o que o Espírito Santo me trouxe. Está trazendo para os irmãos e as irmãs, em nome de Jesus. Amém? Quem puder ficar de pé, em reverência à leitura da palavra, quem não puder, tem qualquer coisa. E a palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu e pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o coração verdadeiro e inteireza de certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia do Senhor. Amém? Vamos sentar? Irmãos, a palavra de Deus aqui nos fala de uma festa, né? Porque quando a gente está na presença de Deus é uma festa. Amém? Você está sentindo esse culto festivo? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Amém? Amém? Temos motivos hoje para nos alegrar, né? Hoje é aniversário da irmã Dalva. Vamos estar comemorando o aniversário do Rian, da Manuela, do pastor Marcos, que fez aniversário essa semana. Mas o mais importante, nós estamos comemorando o quê? A presença de Deus. Isso é tremendo. Você imagina que você tenha que chegar a uma festa e você fique do lado de fora, porque você não pode entrar, você não tem um convite para entrar. É muito triste isso, né? Isso é uma festa esperada, querida, né? E no Antigo Testamento acontecia assim: uma vez por ano tinha o que se chama Festa do Perdão. E essa Festa do Perdão, o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, num lugar chamado Santo dos Santos. Nem o sacerdote podia entrar, só apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano. E tinha um véu. Quando a gente fala véu, o pessoal pensa em véu fininho, véu de noiva, não. É como se fosse um tapete grosso, é uma tapeçaria, que impedia das pessoas verem o que tinha lá dentro. E aquilo era ocultado, né? Porque ali estava a Arca da Aliança.
Ali dentro se manifestava a presença de Deus. E a congregação, o povo de Israel, ficava do lado de fora, no pátio. E em um grande silêncio. Porque o sumo sacerdote ia entrar. E de repente, quem sabe, ele poderia morrer ali. E ninguém poderia nem pegá-lo. O que eles faziam? Amarravam uma corda na cintura dele. Porque se ele tivesse feito alguma coisa, pensado alguma coisa que desagradasse a Deus, o que acontecia? Ele caía morto e o povo deixava para fora. Nem podia entrar. Assim era antigamente, né? E o autor de Hebreus, ele vai falando sobre isso. Que hoje nós temos a completa liberdade de entrar. Amém? Você pode glorificar ao Senhor por isso? Aleluia! Hoje a gente não precisa ficar do lado de fora, quietinho, né? Eu imagino que não nem podia nem ouvir uma mosca, né? As pessoas ficavam ali, mas aconteceu algo tremendo que nos deu acesso para a presença de Deus. Amém? E a pergunta que fica para nós hoje é a seguinte: por que nós não temos entrado na presença de Deus? Por que nós não temos entrado? Não temos estado ali na presença do Senhor? É verdade? Podemos entrar. Às vezes a gente entra de vez em quando, deu vontade, a gente vai. Ou se eu estou com um problema, né? Aí vou entrar na presença de Deus para pedir. Mas será que Ele abriu todo o caminho, entregou o seu Filho? Tudo isso para você entrar de vez em quando? Você sabe o que Deus quer? Deus Pai, apesar de ser o Senhor do universo, o que formou, criou todas as coisas, Ele é o seu Pai. Ele quer que você esteja na presença dele, que você entre. Uma vez o pastor Caruso usou uma expressão que eu achei legal, que ele falou que Deus com raiva rasgou o véu de alto a baixo e falou assim: venha meus filhos. E é verdade, o Senhor nos quer na presença dele. Por isso João fala: Abba Pai, papai. Quando a gente é criança, eu lembro disso. E até hoje, quando eu trato minha mãe, eu chamo ela de mamãe, né? Quando meu pai ainda estava aqui conosco, quando eu encontrava, eu falava papai, né? E o Senhor quer esse carinho. Isso é uma palavra de carinho. O Senhor quer-nos na presença dele. Então a reflexão que hoje nós vamos fazer: o que tem nos impedido? O que nos tem trazido medo de estarmos na presença do Senhor? E a palavra que nós lemos mostra os 3 privilégios que Jesus, através da obra ali da cruz, ele trouxe respostas para nós. Primeiro foi o livre acesso, a completa liberdade de entrar num lugar santíssimo. Você tem essa liberdade, eu tenho essa liberdade, né? Você imagina um diretor de uma grande empresa, de uma multinacional, ele fala assim: olha, fulano, você tem acesso para entrar a hora que quiser. Não precisa marcar a hora, não. Só chegar e entrar. Não precisa nem falar com a secretária, imagina. Todo mundo, puxa, eu entro lá, chego na presença. Mas, gente, nós estamos entrando na presença do Rei do Universo. Não tem hora marcada. Você pode entrar e ficar quanto tempo você puder, se quiser. Amém? Se a gente for entrar para conversar com alguém, a gente tem hora de entrar e hora de sair, porque tem um outro que também quer conversar, né? Deus aqui está ouvindo todos vocês, todos nós. Ele está ouvindo as nossas orações, o que passa na nossa mente. Ao mesmo tempo, Ele sabe o que está acontecendo com a formiguinha lá, não sei aonde, né? Ou aquele irmãozinho que mora lá, não sei aonde, né?
Nós oramos pela igreja perseguida, o Senhor consegue ouvir toda a terra, todos. Os olhos do Senhor estão vendo todas as coisas. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. O salmista falou: invocai-me, né? Pois eu quero ouvir. O Senhor está dizendo: me invoca, fala que eu te ouço. Amém? Você não precisa mais ficar do lado de fora, quietinho, para alguém pedir para você. A gente até pede: irmão, olha por mim, eu estou passando uma luta aí, né? Me dá uma ajuda aqui, um suporte de oração. Como nós tivemos aqui agora com essa situação da Rebequinha, onde a igreja orou e o Senhor respondeu, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas certamente ela orou, os pais também oraram e nós também nos fortificamos juntos, né? Mas o Senhor está convidando os seus filhos: entrem na minha presença. Aleluia. Você não precisa mais viver, eu não preciso mais viver como um mendigo, uma mendiga espiritual. Nós podemos entrar no Santo dos Santos através da nossa oração. O Senhor nos quer fazer, como o irmão cantou louvor, um jardim, né? Ele quer regar. Eu, assim, eu não sou muito ligada à planta, não, né? Mas a minha mãe, eu lembro quando ela era mais nova, ela cuidava daquelas plantinhas, ela podava, e de vez em quando ela botava uma terrinha diferente, né? Para que a planta ficasse forte. É assim que acontece. Quando nós vamos para a presença do Senhor, o Senhor cuida de nós. Porque Ele sabe do que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos. Amém? O Senhor trata dos seus filhos, trata do seu povo de forma tremenda. Então mantenha esse diálogo, mantenha essa conversa com Deus. Gente, oração é isso, é conversa, né? Você tem alguém que tem dificuldade de conversar? Todo mundo, quando precisa de alguma coisa, se dirige a alguém e fala, né? Nós conversamos, dialogamos. Isso é bom. E com Deus também não é diferente. Mas eu quero te lembrar que Ele é o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? O Santo, Santo, Forte e Onipotente. Mas Ele é o teu Pai. Amém? Ele está ali aguardando você. E como é que o Senhor te deu acesso pelo novo e vivo caminho, através da morte de Jesus. O seu corpo foi machucado por nós. A palavra de Deus diz que Deus agradou moê-lo por nós. Amém? Olha que valor que você tem, que valor que eu tenho. Amém? O corpo rasgado de Jesus virou a porta de entrada. Isso não é uma religião morta, é um relacionamento. O Espírito Santo hoje está te convidando para ter um relacionamento com Ele. Amém? Relacionamento vem de ambas as partes. Você fala e Deus responde. Esses dias eu tenho contado uma experiência de um mês atrás. Eu lembro que eu acordei de madrugada, isso é muito difícil. Acordar de madrugada com preocupação. Graças a Deus, isso o Senhor já levou de mim há muito tempo. Mas eu acordei, uma coisa me veio na mente, né? Uma seta, vamos colocar assim. E eu me lembro que eu virei de bruço. Coisa que eu não gosto de fazer, dormir de bruço, mas eu virei de bruço, com o rosto, o corpo todo virado para o colchão. E eu comecei a falar com Deus: Senhor, isso. E eu dormi. Irmãos, esqueci. Levantei de manhã. Quando eu estou levantando, caminhando dentro de casa, quando eu cheguei na porta do banheiro, botei a mão assim, né, na porta do banheiro, o Espírito Santo falou assim comigo, dentro de mim: está te faltando? Ele me lançou 3 perguntas. Está te faltando alguma coisa? Como você acha que você chegou até aqui? Eu não tenho cuidado de você? Irmãos, aquilo foi assim, eu já tinha esquecido, mas Deus não esqueceu. Ele me deu descanso, eu dormi, e quando acordei Ele me respondeu. Você sabe por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento.
Quando a gente fala, quando a gente ora, a gente conversa, a gente não fala pro vento, não fala pro teto, a gente fala com Deus. Né? Então é isso que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, né? Por esse novo caminho, não pelo velho caminho, o caminho das obras. Você tinha que fazer não sei o quê, você tinha que levar uma certa... nesse dia do perdão, cada um levava a sua oferta, seu sacrifício, e era daquela forma, porque senão, né, como é que ia ser? Deus não ia perdoar. Tem uma série de regras que a gente não vai entrar. Não, nós alcançamos esse novo caminho pela graça. É um favor que nós não merecíamos. Você merecia estar na presença de Deus? Eu não merecia. Mas Deus, pelo seu infinito amor, né, aquele texto de João 3,16, como é que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, irmãos, a gente não merecia, mas o Senhor fez. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus me ama. Abraça esse amor. Viva esse amor. Não é por merecimento, não. É por graça. Mas apesar dessa graça, desse amor, né? A gente automaticamente vai tendo uma mudança de vida, né? A gente não vai fazendo as coisas por religião, né? Porque não, eu tenho que fazer assim, porque aí vai dar certo, dessa forma. Se eu não assistir o culto, Deus vai me castigar. Não, irmãos, porque a gente ama o Senhor. A gente se aproxima, porque Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz assim, né? E eu achei interessante a questão da religião, porque as pessoas, às vezes, elas tentam se justificar, né? Elas acham que para chegar à presença de Deus depende do desempenho delas. Não, irmãos, não depende do nosso desempenho. É a graça de Deus. Depende de você aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Amém? Se você aceita, você é abençoado. Se você recebe a Jesus como seu Salvador, a sua vida é transformada, né? E eu achei interessante uma palavra do apóstolo Tiago que diz assim, no capítulo 1, 26, 27: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua do mal, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã, né? E interessante, irmãos, que quando a gente recebe a Cristo no nosso coração, as nossas atitudes são mudadas. A gente vai tratar o outro com amor, com carinho, com respeito. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. O Espírito Santo mora em você? Amém? E no versículo 27 diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo, né? Quando a gente está caminhando com Jesus, nós vamos sendo transformados. E essa transformação é diária, é o que nós chamamos de santificação, né? Então nós somos santificados a cada dia na presença do nosso amado Deus, né? Nós recebemos também um sacerdote fiel. A palavra de Deus diz: temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. A gente sabe que quem dirige hoje a casa de Deus é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o Senhor está sentado à direita do Pai e Ele intercede por nós, porque Ele enviou o Espírito Santo. E quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo veio morar em nós. Então muitas vezes nós vamos pedir algo que aquilo não vai acrescentar, e se você estiver ligado, o Espírito Santo vai ministrar em você. E aí você, não, esse pedido não está legal não, vamos mudar esse pedido aqui, né? E aí a gente muda o pedido, e quando às vezes a gente insiste,
o Espírito Santo intercede por nós, né? E tem sido maravilhoso. Nós temos sido cuidados, amados, transformados a cada dia nessa relação com Deus. Ele permanece, Jesus permanece ali na presença de Deus. Você não está sozinho na casa. Tem alguém que te representa no céu 24 horas. Olha que coisa tremenda. Então peça ao Senhor, fala com Ele. Seja 1h da manhã, meio-dia, 2h da tarde. Eu acho lindo um versículo pequeno, o apóstolo Paulo fala nas suas cartas. Orarem sem cessar. Porque, gente, tem gente para responder. Amém? É interessante que às vezes a gente vai entrar em contato com algumas empresas, eles falam, olha só, é de segunda a sexta, de 9 às 17 horas, no horário comercial. Mas na presença de Deus não, irmãos. Amém? Porque o Senhor está fora do tempo. Ele cuida de você. Amém? O Senhor, Ele é maravilhoso, né? E isso é tremendo. E Ele também, para responder a esse acesso, Ele nos diz assim, cheguemos perto de Deus, né? Isso aí fala da nossa dimensão pessoal, com o coração sincero, fé firme e consciência limpa e corpo lavado. O que é coração sincero? É sem máscara, né? Senhor, eu estou aqui, está acontecendo isso assim, 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 na minha vida, me ajuda, né? Tiveram coisas que eu falei, Senhor, olha só, eu sei que o Senhor quer isso, mas isso eu não estou conseguindo fazer não, me ajuda. Gente, a gente tem que ser sincero na presença de Deus, tem que ter uma fé firme, amém? Em Hebreus 11, versículo 6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Então você tem que ter fé, você tem que acreditar, amém? Ter certeza que o Senhor está ouvindo, sem dúvida. Consciência limpa, né? O que é consciência limpa? Quando a gente ora, a gente já pede, Senhor, perdoa, Senhor, nossas faltas, né? Perdoa todos os meus pecados, perdoa as nossas faltas. Senhor, fiz isso assim, 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 né? Agir dessa forma, assim, assim, limpa meu coração, traz uma transformação na minha vida. E a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo de todos os pecados. Amém? Então confessa ao Senhor. E o corpo lavado, isso está falando de uma vida nova. Amém? Fala das águas do batismo também, mas está falando de uma vida nova, uma vida transformada. Precisamos ter uma vida transformada, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós temos que viver em novidades de vida, não com hábitos velhos, costumes antigos, coisas ruins. Não, irmão, nós temos que viver em constante transformação. Está com dificuldade? Fala, Senhor, olha só, esse hábito eu preciso mudar na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele vai ajudar, né? Então confesse ao Senhor. O texto diz, cheguemos perto. Está falando de quê, gente? De uma atitude. Diga assim, atitude. Fala também de guardemos firme a esperança. No versículo 23, está falando o quê? Da dimensão vertical. Porque podemos confiar que o Senhor cumprirá as suas promessas. Irmãos, existem as promessas gerais e existem também as promessas pessoais que Deus faz com cada um. Você crê que o Senhor vai cumprir a sua promessa? Eu creio. Eu creio que o Senhor faz, que Ele vai cumprir a promessa dEle, né? No mundo a gente ouve assim, a esperança é a última que morre, né? Mas na presença de Deus a gente ouve assim, e a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, né? Então, quando a gente crê no Senhor, nas promessas de Deus, nada, aquilo ali fica inabalável dentro de você. Você crê que Deus vai cumprir? Como? Não sei, mas vai. Irmãos, quantas vezes, né?
Já passou situações que eu orei ao Senhor, porque eu tinha uma promessa de Deus, falando: Senhor, não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer. E o Senhor fez. O Senhor fez grandes coisas e tem feito a cada dia. Que promessa que você está deixando escapar, né? Que promessa que você está deixando de confessar? Diga assim: Senhor, eu creio. Amém? Tem um louvor que diz assim: eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Você crê? Amém. Você crê que você vai saltar muralhas? Que você vai destruir exércitos? Porque Deus é contigo. Diga assim: Senhor, eu creio. Eu creio nas tuas promessas para a minha vida. Que o Senhor vai salvar a minha casa, vai salvar a minha família. Amém? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você tem que acreditar que o Senhor vai fazer. Amém? Porque a palavra do Senhor não volta atrás. E a palavra também no versículo 24, 25, fala da dimensão horizontal, que nós devemos pensar uns nos outros, né? Ajudarmos a todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos as reuniões, não abandonemos o uso da congregação, tá? Para a gente ter plenitude de vida, irmãos, nós não podemos ser egoístas. O Senhor quer nos ver viver em família. Eu sei que você tem uma família lá na sua casa, mas aqui é a família, o corpo de Cristo. Amém? E isso é maravilhoso. A palavra de Deus no Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a bênção na unidade do seu povo, tá? E é tão interessante que às vezes quando a gente se junta para orar, como é que Deus faz? Esses dias nós estivemos orando pela Rebequinha, né? Olha o que Deus fez. Olha que tremendo, a igreja unida. Ali o Senhor ordena a bênção. Aí eu vou usar naquele tempo que o pessoal fala assim: fazer uma oração forte. Que oração forte? Vem para a casa do Senhor. Traz o seu pedido. Aí você vai ver a oração forte acontecer. Nós nessa casa nós temos visto oração forte. Nós oramos pelo nosso irmão Gilson, né, irmão? O irmão está aí, ó. Glória a Deus, oração forte. É a oração da igreja, amém? Você faz parte da igreja, amém? Irmãos, não deixa de ir à casa do Senhor, não. Vá à casa do Senhor, né? A igreja Cristo em casa, não temos nada contra. É aquela pessoa que está, como diz o pastor, é aquele que está dodói, né, pastor? Que está em casa, aquela pessoa que já tem dificuldade de sair, aquelas situações, né? Às vezes está no hospital, num presídio, precisa da igreja Cristo em casa. Mas se nós podemos caminhar, não deixemos o uso da congregação. Não deixemos de frequentar as reuniões da casa do Senhor, porque ali o Senhor ordena as bênçãos. Amém, irmãos? Então temos que estar na casa do Senhor. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque um anima o outro. O primeiro sintoma de que a fé da pessoa está esfriando é quando ela não vai à casa do Senhor, né? Porque a brasa, longe da fogueira, o que acontece? Esfria e apaga. Começa a virar cinza sobre ela, né? Mas o Senhor quer que seja diferente. Que você anime seus irmãos. Amém? Tá aí? A igreja que vai animar os irmãos? Amém? Convida seu irmão para participar da célula. Nós tem a célula presencial, tem as células online. Participa da célula. Vem dos cultos, da busca do Espírito Santo. Vem a consagração. Irmãos, ontem a consagração foi maravilhosa, foi tremenda. O culto foi para Deus, né? Certamente. Mas que o Espírito Santo trabalhou no nosso coração, foi tremendo. Amém? Hoje aqui a presença do Senhor está tremenda. Por quê? Porque o Senhor está aqui, né?
Então chama o irmão, fala assim, vem irmão, vamos para a casa do Senhor, porque eu estou triste, estou chateado, né? Não vem à casa do Senhor, porque Deus vai fazer algo tremendo, né? Além do mais, irmãos, está chegando o dia do Senhor, né? O dia do Senhor já está chegando. Em Hebreus 9, 28 fala isso. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Irmãos, o arrebatamento está chegando, né? E você está se preparando, né? E às vezes o irmão está em casa, está chateado, né? Então Deus vai te fazer como canal para estar trazendo o seu irmão à casa do Senhor, amém? Não é hora de isolamento. Irmãos, o isolar não faz bem para ninguém. É hora de estarmos próximos em nome de Jesus, né? O Senhor nos chama a uma ação. A morte de Jesus na cruz nos deu 3 privilégios: o acesso, o caminho e o sacerdote. Deus espera de nós 3 respostas: chegar perto, guardar a esperança e pensar no irmão. Não é verdade? Você vai pensar no irmão, vai orar por ele, mas vai puxar, né? Vai falar com ele, vamos à casa do Senhor. Não deixa de estar na casa do Senhor, porque, irmãos, isso é sintoma de esfriamento espiritual. Precisamos estar na casa do Senhor, porque um vai animando o outro. Amém? Né? E nós temos um desafio para essa semana, né? Eu não vou perguntar se você faz ou não faz. Isso aí a gente já aprendeu com o pastor Zael. Tem certas coisas que a gente não pergunta, mas aí vai jogar sugestão, né? Tira pelo menos 10 minutos de oração todos os dias da semana. Eu acredito que você tirou mais do que 10 minutos, né? De oração. Se você não tem o hábito, tira 10 minutos. Você fala com Deus, conversa com Deus. Eu não vou botar 10, não, vou botar mais 30 minutos, né? A gente quando fala dessa, verdade? Conversar com Deus é agradável, irmãos. A gente sai de lá consolado, tratado. É muito bom que o Senhor responde, amém? Escolha uma promessa que Deus fez para você e creia. Fala, Senhor, eu creio nessa promessa. Durante a semana você fala isso. Em Filipenses 1,6 diz assim: tendo certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia do Senhor. Amém? E não falte o culto durante a semana, se você puder vir. Se não puder, venha no culto de domingo. Não falta o culto de domingo, não. Chega um pouquinho mais cedo para você animar seu irmão. Às vezes ele está desanimado, né? E aí a gente vai observando e anima ele, em nome de Jesus. Não é uma mensagem. Eu creio que o Espírito Santo está colocando uma pessoa aí na sua mente que você precisa animar, porque a sua brasa está acesa e precisa tocar essa pessoa, amém? Jesus rasgou, né? Deus rasgou a cortina através da morte de Cristo. Não é para você ficar desanimado e viver em migalhas do lado de fora, mas o Senhor quer que você entre na presença dele e ceia com ele, amém? Em João 10, 9 diz assim, esse versículo é lindo, amo esse versículo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e ceará, e achará pastagens. Na presença do Senhor é assim, é bênção. Mesmo que você passe situações difíceis, irmãos, porque a situação difícil todo mundo passa. Mas quando a gente está na presença do Senhor, o Senhor nos dá força para um dia, outro dia, o tempo que for necessário. E a pergunta é a seguinte: você vai passar pela porta ou vai ficar do lado de fora? Você vai entrar no Santo dos Santos ou não? Você vai chegar à presença do Pai ou não? A palavra de Deus diz que nós devemos entrar com ousadia. Entra com ousadia. Amém? Na presença de Deus. Amém? Então, queridos, vamos orar agora. Traga essa reflexão para o teu coração.
Pede o Espírito Santo para trabalhar dentro de você, dentro do teu ser, amém? Espírito Santo, nós estamos aqui. Oh Deus, o Senhor tem nos ensinado e nós somos, Senhor, comprometidos contigo, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos cuidou primeiro, o Senhor tem trabalhado no nosso interior. Abençoa, Senhor, cada irmã que chegou aqui. Te louvamos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Oh Espírito Santo, traz um renovo a cada um, traz ousadia para entrarmos na tua presença. Vai trabalhando, move, Senhor, vai movendo as águas, Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Traz transformação, Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoa-nos, Senhor. Abre, Senhor, as nossas mentes. Quebra toda a resistência para que possamos sempre estar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.